que é esse tratamento, doutor? O tratamento, ele vai envolver medicação, e aí o tratamento padrão ouro, assim, em termos de medicamento, são os medicamentos da classe dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, né, que a gente tem a sertralina, paroxetina, citalopram, enfim, e fluoxetina. Normalmente a sertralina e o paroxetina tem mais evidência. Citalopram e escitalopram também. A gente tem outros tipos de medicamentos, que a gente chama de duais, por exemplo, a desvenlafaxina, duloxetina pode ser usado também. Medicação tarja preta, de um modo geral, a gente tende a evitar, tá? Esses não são tarja preta, não? Não, esses são vermelhas, eles não provocam dependência, não causam dependência. Já as medicações tarjas pretas, como o Rivotril, que é o clonazepam, alprazolam, diazepam, bromazepam, essas medicações a gente tende a evitar ou reservar elas para o momento de crise intensa, como se fosse um SOS para a pessoa tomar por curto período de tempo. Mas, na prática, a gente vê que muitos pacientes utilizam os benzodiazepínicos, que são esses aqui que eu falei, os medicamentos tarja preta, de forma contínua, porque eles dão um alívio muito rápido. A pessoa começou a ter uma ansiedade, ela toma algumas gotinhas ali e ela fica muito bem. Só que parte do tratamento, uma parte importante do tratamento, as pessoas têm muita dificuldade de entender isso, mas envolve experimentar a ansiedade. Para lidar melhor com ela. Se vocês, teve um ouvinte que falou aí, né? Eu aceitei minha ansiedade. A aceitação, e aí não é uma aceitação do transtorno de ansiedade. A ansiedade está presente na vida de todo mundo. Vocês lembram que eu falei que parte do problema é a intolerância à ansiedade? A pessoa não tolera muito bem a ansiedade normal e aí ela amplifica isso tudo. E se ela começa a colocar remédio, que ela não experimenta nada, isso no longo prazo tende a piorar bastante a ansiedade. Então esse é o tratamento medicamentoso. O tratamento psicoterápico vai envolver principalmente corrigir essas distorções, essa catastrofização que eu te falei, física e mental. Você está tendo só uma ansiedade. É muito ruim, é péssimo, eu sei que você sofre, eu sei que é desconfortável, mas você não está infartando, não está morrendo, não está enlouquecendo. E aí, claro, tem estratégias para fazer isso, mas na hora que a pessoa entende isso, de fato, ela começa a melhorar bastante. E essa psicoterapia, ela tem que ser com psiquiatra ou nessa hora os psicólogos também também entram no jogo? Entram bastante, né? O psicólogo não pode prescrever, né? Claro que tem que ser um psicoterapeuta, um psicólogo ou um médico com formação em psicoterapia para lidar com isso de uma forma mais assertiva. Por exemplo, uma das formas de tratar em psicoterapia é o que a gente chama de exposição interoceptiva. O que é isso? É a gente ensinar o paciente a ligar e desligar a crise. Então, da mesma forma que a gente fala assim, olha, respira devagar, faz uma respiração diafragmática, relaxa, tira o foco do seu corpo. Olha 3 coisas que estão ao seu redor, né? Vou olhar para você, vou olhar para esse telão e vou olhar para aquela luz, ou então vou olhar para a mesa e vou sentir a textura da mesa. Tirar a atenção do meu corpo, que ela está muito centrada no meu corpo, e colocar no ambiente. E fazendo uma respiração diafragmática eu consigo meio que desligar a crise. Mas no consultório, a gente pode ensinar a pessoa a fazer o contrário, ela mesma provocar a crise nela. Então, se ela começar a respirar muito rápido, se ela começar a respirar através de um canudinho, por exemplo, muito rápido, se ela ficar girando 1 minuto em volta de uma cadeira, ela tem uma crise de pânico. Então, se ela desenvolve uma crise de pânico e logo em seguida ela faz um relaxamento, meio que ela tem um controle de ligar e desligar a crise. Gente, isso ensina para ela, louco isso ensina para ela o seguinte, olha, você não está morrendo, você não está infartando, você fez isso ontem lá no consultório, lá na sala da sua casa você fez, tá vendo que isso não é infarto, que não é derrame? Você tem um controle, porque essa sensação de falta de controle é que alimenta todo o transtorno. Quando o paciente aprende a ligar e desligar a crise, praticamente o transtorno foi exterminado. E a aceitação da ansiedade faz parte do tratamento, não é aceitar o transtorno, é aceitar a ansiedade. O transtorno tem que ser tratado, tem que ser exterminado da sua vida. Mas aceitar que todos nós experimentamos ansiedade. Isso não é medicamento. Isso é rever esse pensamento catastrófico. Tem técnicas para trabalhar com esse pensamento catastrófico. Hábitos de vida, atividade física, alimentação, álcool e drogas especialmente. A gente fala drogas, a gente está incluindo álcool, está incluindo tabaco. O álcool dá muita ansiedade, a ressaca do dia seguinte. Está incluindo café, está incluindo, por exemplo, medicações tarjas pretas, benzodiazepínicos aí, diazepam, Rivotril, clonazepam,
que é o mesmo do Rivotril, tem que ser usado com uma certa cautela, por pouco período de tempo. Então a gente está incluindo é um conjunto de fatores que vão, de fato, tratar essa pessoa. Não é só um medicamento e pronto. Exercício físico, né? Uma alimentação. E sono, né? Sono, prestar dormir atenção bem. em sono.